4 cascas que ajudam a tratar a gordura no fígado e que você joga fora. Boa tarde, bem-vindos a mais uma live da semana. Vamos entrando, vamos compartilhando essa live também, porque hoje tá bem interessante. Eu vou falar sobre esse assunto, sobre essas cascas que normalmente elas vão pro lixo e que pode ser um aliado aí, uma forte estratégia para você estar tratando a gordura no fígado. Então vamos lá, gente, ânimo aí, vamos para nossa live, nossa segunda live da semana. Lembrando que semana que vem temos live de aquecimento, né, para nossa semana Fígado Saudável. Então, se você não fez a inscrição, você já pode fazer para participar dessa semana que está recheada de muita informação. Estão me ouvindo bem? Só me falem aí se estão escutando bem, se estão me vendo bem, que é para a gente poder começar aqui o assunto de hoje, tá bom? Sejam bem-vindos. Vocês sabem, né? Eu venho falando aqui muito sobre a importância da saúde hepática, do quanto esse fígado ele é extremamente importante para a função de todos os nossos sistemas, né? Ele é crucial para o equilíbrio e bem-estar do nosso corpo de uma forma geral. Que bom, Elisângela, que você falou agora que tá tudo certo, tá me escutando. Oi, Cláudia, bem-vinda, vamos lá. Então, antes de eu começar a falar, né, de parte de tratamento e tudo mais, vocês vão aprender aqui comigo. Quem é meu aluno SOS que tá aqui já sabe disso. Quem é meu seguidor, minha seguidora também sabe que eu gosto muito de explicar essa doença, né? Muitas pessoas ficam perdidas, não entendem o que está acontecendo com o corpo de vocês, os sintomas que estão aparecendo, muitas dúvidas. Então, antes da gente iniciar de fato no que eu vim falar, que é sobre as cascas, eu quero esclarecer uma coisa, tá? Muitas pessoas falam assim, eu fui num profissional de saúde e ele falou que é só acompanhar porque gordura no fígado é normal. Bom, o que é normal, gente? É ter produção e armazenamento de gordura no fígado? É um processo normal, fisiológico, tá? Então, nosso fígado, ele tem esse papel de produzir e de armazenar gordura, porque ele é responsável por sintetizar colesterol. E colesterol, ele não é ruim para o nosso corpo. Ele é ruim quando ele está disfuncional, quando ele está aumentado, quando ele está desequilibrado. A mesma coisa triglicerídeo. O triglicerídeo não é uma coisa ruim no nosso corpo. É a forma que o corpo tem de armazenar energia dentro da gente. Entendem? Então, quando fica alterado o triglicerídeo ou fica alterado o colesterol, é que algo está acontecendo. Não quer dizer que eles são ruins, entende? Então, sim, produzir e armazenar gordura no fígado é normal, é algo fisiológico. O fígado faz isso. Mas sabe o quanto de gordura que ele produz e armazena nesse fígado? Em torno aí de 5% do que ele armazena de nutrientes e outras coisas. Então, o que vai ser anormal é a partir disso, a partir do aumento desse acúmulo, desse armazenamento de gordura no meu fígado. Então, até 5% é comum que a gente tenha gordura armazenada nele, na forma de triglicerídeos. Isso daí é uma proteção do corpo, tá? O que não é normal é quando eu ultrapasso esse teto. Quando eu começo a acumular gordura demais nesse meu fígado, vai para 6%, vai para 10%. E você sabe quando que vai aparecer no exame de imagem? Todos vocês aqui estão me dizendo, eu tô com gordura no fígado, grau 1, grau 2, grau 3, né? Eu não vou falar sobre esses graus agora, mas eu vou explicar mais pra frente, mais adiante para vocês. Mas o que eu quero dizer é que quando você tá já com apareceu ali gordura no meu fígado no exame de imagem, vamos dizer que você está no grau 1, que é aquele grau leve. Não é leve, gente, é leve na classificação do exame. Eu tenho que ter uma classificação no exame, entende? Mas quando você apresenta gordura, aparece aquela gordura no teu exame de imagem, você vem acumulando essa gordura, passou de 5%, foi para 10%, foi para 20%, porque ele só aparece no exame de imagem quando você está em torno de 30% já com esse teu fígado tomado de gordura. Então, de grau leve não tem nada, tá? É uma classificação do exame que ele avalia ali, que ele classifica em graus. Mas grau leve não é um grau leve para o seu corpo, para o processo inflamatório que o seu corpo está passando,
tá? Então, quero esclarecer aqui hoje para você que está me acompanhando, que sim, fisiologicamente, o fígado, ele armazena gordura em torno de 5%. Passou disso, você pode levar o teu corpo a ter processos danosos, inflamações. Então, não necessariamente o meu exame ele precisa estar alterado para eu já saber que eu tô com algum problema aí, uma sobrecarga hepática. Por quê? Porque quando eu passo desses 5% de armazenamento de gordura, eu vou começar a apresentar sintomas. Uma dor no corpo, uma dor de cabeça, um mal-estar, um cansaço que começou a aparecer, uma fadiga. Eu não vou estar normal, sem dor, sem queixa, porque o nosso corpo, gente, ele não foi feito para ter dor. Eu tenho que ter um corpo que não tem queixa, que às vezes pode aparecer alguma coisa, mas eu ter problema digestivo sempre, eu comer alguma coisa e passar mal, eu ter dor articular, eu ter dor de cabeça todos os dias, isso não é normal. Isso daí já vai ser o teu corpo te avisando que algo está acontecendo e normalmente está relacionado sim com o nosso fígado, porque ele é o centro metabólico do nosso corpo, ele tem muita função ali. Entendem? Então, quando eu estou com gordura no fígado, eu já estou num processo inflamatório mais avançado. Vai aparecer mais desordens, então não é normal ter gordura no fígado diagnosticada em imagem, em ultrassonografia, tá? Isso não existe e eu quero deixar claro isso para você aqui, ok? Então, diante disso, vai aparecer sintomas. Então, quando eu leio, né? Ou quando alguém pergunta para mim, mas ouvi dizer que gordura no fígado não apresenta nenhum sinal, né? No exame laboratorial pode ser que não apresente, mas você está sentindo alguma coisa. Teu corpo está te avisando que está alguma coisa errada. Ou você está com uma insônia, está acordando na madrugada, esse sono não tá bom, está acordando durante a noite, vai fazer xixi várias vezes à noite quando você deveria estar dormindo. Isso não é normal, tá? Então, o que é o normal? Eu dormir e acordar no dia seguinte, bem disposta. Eu acordei com bom humor, porque quando eu durmo mal ou quando eu durmo a noite inteira e eu acordo cansada ou mal-humorada, algo está errado. Entendeu? É que a gente costuma normalizar isso. Eu sempre fui assim. Minha família inteira foi mal-humorada. Pode ser que a família inteira sofria aí de uma sobrecarga hepática, tá? Não estou diagnosticando nada, mas eu estou falando os possíveis sinais e sintomas de um fígado que já vem sendo sobrecarregado. E aí a gente espera alterar um exame para poder saber que aconteceu alguma coisa. Isso é a medicina convencional, não estou dizendo que é culpa de vocês não. Isso é o que normalmente acontece, né? Eu fiz um exame, meu exame está tudo normal, então eu estou bem de saúde, mas eu estou sentindo várias coisas. Então você não está bem de saúde, porque os sintomas, ele é soberano a qualquer exame. Conseguem entender? Então gordura no fígado, ela não é normal. A gente armazena gordura assim no fígado, mas é uma coisinha pouca ali, 5%. Então, grau 1, grau leve de esteatose hepática é mais ou menos 30% de acúmulo de gordura nesse fígado. Então, isso não é normal. Ficou claro isso, né? E é por isso que a gente vem sentindo sintomas. Boca amarga, enjoo pela manhã, dor de cabeça, dor aqui, ó, dor no ombro, dor na lombar, dor nas articulações. Então, dor crônica tem relação com gordura no fígado, porque quando esse fígado está disfuncional, eu começo a apresentar muito mediador inflamatório e eles vão se instalar assim na musculatura, nas articulações. Então tem relação dor crônica com o fígado inflamado, sim, tá? Com esteatose hepática, ok? E aí o que acontece? O que tá, Nutri, eu entendi tudo isso, o que eu devo fazer? A gente tem que, primeiro você tem que saber o que tu tá sentindo. Tá? Não é só o exame de imagem que está falando, é o que você está sentindo. Lembre-se, o corpo não foi feito para ter dor, para ter queixa. Eu não tenho que conviver com a dor. Nutri, mas eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, ou artrite, ou fibromialgia, não importa. Você não é obrigado e não fique nessa de que você agora vai ter que se conformar em conviver com dor. Isso não existe. Tá? Porque mesmo uma doença autoimune, ela tem uma remissão, certo? Então, não fique ali achando que você precisa sofrer, que você precisa ter uma vida péssima, de má qualidade, porque falaram que você sofre disso, você vai ter que conviver com isso,
ok? Procure sempre qualidade de vida, certo? Então, tratar o fígado, ajudar esse fígado nessa autolimpeza é importante. Existe medicamento? Não, não existe medicamento para tratamento do fígado, tá? Ele já não tolera mais a medicação, né? Ele já tá ali, por aqui, até a tampa, vamos dizer assim. Então, tem que ser algo natural, tem que ser algo que ajude esse fígado nessa autolimpeza, porque ele sabe fazer isso. Por isso que ele é o único órgão que se regenera, tá? E por isso que o fígado, ele é um órgão que se regenera. Ele pode estar com grau 1, grau 2, pode estar até na fibrose, mas ele consegue manter as funções dele, ele consegue se restaurar quando a gente dá esse suporte para ele, tá? Então é perfeitamente possível, independente do grau de esteatose que você esteja hoje, tá? E aí, como que eu faço, Nutri? Como é que eu faço para ajudar esse meu fígado? A gente precisa auxiliar ele, porque o fígado ele também tem uma função extremamente importante, que é de fazer a autolimpeza do corpo inteiro. Então, é uma das coisas que mais a gente fica prejudicado nesse quesito, nesse sistema, que é de fazer a autolimpeza, que a gente conhece como detoxificação, e aí vem essas dores crônicas. Muitas pessoas colocaram ali, mas o fígado ele não dói. Porque profissionais falaram que ele não dói, porque ele não tem terminação nervosa. Gente, tá mais que comprovado, fisgada no fígado. Esse fígado aí, tendo pontada, a pessoa sente dor, irradia dor para todo o corpo. Então dizer que ele não causa essa dor, não irradia dor, não tem mais como a gente dizer que não gera dor. Porque sim, gera dor, principalmente quando ele está num estágio muito alto ali de inflamação. Certo? Então, a gente precisa auxiliar esse fígado de forma natural, tá? Não existe a medicação. Boa tarde para vocês, eu tô vendo que tem muita gente de vários lugares aí do Brasil, né? Pará, tem mais alguém que falou de outros lugares. Bem-vindos, que felicidade aí, estamos todos conectados e é isso mesmo, tá? Boa tarde, bem-vindos aí. Vamos aí acompanhar essas lives que estão demais, escolhida a dedo os temas para tirar todas as dúvidas de vocês e ajudá-los no que for possível, tá certo? Então, como que a gente faz? A alimentação, ela é fundamental, uma rotina mais saudável é fundamental. Olha aí, RN, que bom. Vão colocando aqui, gente, de onde vocês são, para a gente poder aí interagir bastante. Então, é como eu falei, né? Fígado, ele gera dor. Ele irradia dor, a gente fica com uma dor crônica, né? Até uma aluna minha fala, eu não sei o que aconteceu, sumiu dor de ombro, dor de costa, dor de lombar, era assim que ela falava e eu dava muita risada, mas é isso que acontece. Desinflamou o fígado, as dores crônicas começam a desaparecer. É uma coisa assim, gente, inacreditável, o poder que esse órgão tem, né? Dentro desse equilíbrio aí, bem-estar que a gente precisa ter. Olha aí, ó, Rio de Janeiro, Pernambuco, Manaus, Bahia, gente, que legal. Fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo. Belém do Pará de novo, muito bem, Minas Gerais, todo mundo aqui conectado comigo, que bom, fico feliz, bem-vindos. Então, olha só, eu falei que precisa de uma alimentação aí mais anti-inflamatória, uma alimentação que ajude esse fígado nesse processo de restauração dele, para que ele elimine esse acúmulo, esse excesso de gordura instalada nele, ó, fortaleza, que bom. Olha lá, ó, eu sinto dor no fígado até quando tomo água. Então, ele irradia dor, e isso é fato, gente, tá? Então, teve essa dor aí, essa fisgada, esse fígado tá reclamando sim na sua potencialidade inflamatória que ele tá, certo? Oi, Gorete, aluna SOS, que bom que você tá por aqui. Então, o que a gente deve fazer? Rotina, alimentação é muito importante, porque é assim que a gente regenera esse fígado. Mas eu vim aqui falar sobre 4 cascas que muita gente joga fora, tá? E que é um medicamento natural que você pode estar utilizando aí na sua casa, tá? Então, além da alimentação, a gente pode estar introduzindo essas outras estratégias, certo? Dentro ali da nossa rotina alimentar, tá? Tô olhando aqui, gente, ó, Piauí, Maranhão, Tocantins, que legal, fico feliz aqui, o Brasil todo conectado. Oi, Gorete! Bom, então eu vou começando a falar da primeira casca,
tá? Feliz 2025 para você também. A primeira casca que muita gente joga fora e que eu lembro muito da minha mãe falando, que com certeza a mãe dela falava que era para guardar, que era para deixar ela desidratar, que sempre tinha que ter em casa, é a casca da laranja. Tá? Então a casca da laranja ela tem um potencial incrível anti-inflamatório. A casca da laranja ela tem um composto chamado hesperidina que ela combate radicais livres. O que é esse radical livre? Imagina aquele óleo, sabe aquele óleo de fritura que você usa várias vezes, fala, oxidou. Aquele óleo tá com aquele gosto de ranço. Mais ou menos isso acontece no nosso fígado quando a gordura tá por ali acumulada de forma exagerada, em excesso, tá? Que é a esteatose hepática. Então, o que acontece? A hesperidina, que é esse composto na casca da laranja, ela vai ajudar a reduzir esse ranço, entendeu? Isso que tá oxidado, ela vai antioxidar. Essa gordura que quando ela está em excesso ela inflama, tá? Então ela tem poder antioxidante, ela tem poder anti-inflamatório e um detalhe importante, né? Que aí eu escutava muito quando eu era criança. Não podia ter uma dor na barriga, não podia ter ali uma má digestão, que a minha mãe falava assim, ó, vou fazer um chá de casca de laranja. Por quê? Porque a casca de laranja ela contém esses compostos que ajudam não só na melhora da digestão, mas também ajuda na proteção hepática. Ela ajuda o fígado nesse processo de tratamento de gordura no fígado, porque ela vai antioxidando, é como se fosse uma esponjinha, um detergente, ela vai limpando ali, ajudando nesse processo. É só ela? Não, não é só ela. Eu tô trazendo aqui estratégias, tá, gente? Não use isso como, isso aqui é milagroso, é isso que vai resolver todos os problemas. Não, porque uma única coisa não vai resolver, mas vai ajudar, né? Porque quem tem gordura no fígado, além dessas dores que muitas pessoas colocaram aqui que estão sentindo, tem a digestão prejudicada, porque o fígado participa da digestão, formando a bile, mas a bile tem que ser uma bile de boa qualidade, enfim, né, gente? Uma conexão aí que eu não vou explicar tudo de novo. Mas ela ajuda na melhora da digestão, naquele alívio, né, da digestão ali que você não está digerindo tão bem, e ela ajuda nesse processo de desinflamação. Então essas dores começam a minimizar, né, até o desconforto abdominal. Então, por esse composto chamado hesperidina, que é um dos compostos mais estudados aí da casca da laranja, ela auxilia nesse processo aí, é hepatoprotetora, tá? Então, se você tem ali uma laranja, de preferência aquela laranja do quintal ou do sítio, que seja orgânica é melhor ainda, porque a gente sabe que esses agrotóxicos, a maior concentração deles fica na casca do alimento. Então, quanto mais orgânica, caipira for a casca dessa laranja, melhor, que daí você vai consumir aqueles compostos ali naturais sem veneno ali, né, infiltrado naquela casca. Então, é muito bom o chá da casca de laranja. Eu, quando criança, se eu tinha uma dor na barriga, era só o chá de casca de laranja que tinha lá na minha casa, era o nosso remédio natural, era o que eu tomava para gerar aí esse alívio e também ajuda já na saúde hepática, na melhora desse fígado inflamado, tá? A segunda casca que muitas vezes a gente não valoriza é a casca do limão, né? A gente às vezes usa limão, espreme e joga a casca fora, né? Tanto é que quando a gente espreme, sai aquele olhinho na casca, né? Sai aquele espirro daquele óleo. Aquele óleo ali é um óleo essencial que tem na casca, tanto é que fica oleosa, né? Oleoso o nosso dedo quando a gente espreme o limão ali, porque aquele óleo da casca fica ali no nosso dedo, né? Aquele óleo que a gente fala que tem vários tipos ali de terpenos, em especial o limoneno, é um óleo essencialzinho que tem nesse óleozinho da casca, tem o limoneno. E esse limoneno, ele é como se fosse um detergentezinho também. Ele é extremamente antioxidante, ajuda ali na melhora da saúde hepática, né? Na melhora do sistema de limpeza do fígado, que é a detoxificação, e ele também é como se dissolvesse aquela gordura. Você já viu água dissolver gordura? Não, né? Quando a gente quer tirar a gordura de alguma coisa, uma graxa, o que for, a gente utiliza outra gordura para dissolver, para retirar ela, né? Interessante. Então, a gordura ela é dissolvida com gordura.
ela não é dissolvida com água. Então, esse limoneno, esse óleo essencialzinho dessa casca ajuda nessa dissolução, na quebra das moléculas dessa gordura infiltrada aí nesse fígado. E a gente pode estar utilizando a casca do limão num suco, por exemplo, né, de suco de limão com casca, que muita gente faz, né, e que é uma boa. A gente está fazendo uso dele. Então, a casca do limão é potente demais, é anticancerígena, é hepatoprotetora, é detoxificante, por conter essas propriedades, certo? Outra casca, né, a terceira casca, que muita gente também joga fora e outras pessoas não, já utilizam ela, é a casca do abacaxi. Então, a casca do abacaxi, ela tem um composto chamado bromelina, e essa bromelina, ela ajuda principalmente na melhora da digestão da proteína da carne, que é um fator também muito comum, um sinal, né, de quem tem gordura no fígado. A digestão da carne, da proteína fica mais lenta, fica prejudicada, e a bromelina ela ajuda também nessa dissolução, nessa digestão dessa proteína mal digerida. E acreditem, né, se vocês não sabem disso, quando a gente tem uma má digestão de uma carne, consumir carne e ter uma digestão lenta, ela vai ser absorvida, mal digerida em pedaços grandes, e isso provoca dor também, dores articulares. Ela também provoca e intensifica a inflamação para as dores crônicas, e a bromelina ajuda muito nessa diminuição de dores crônicas também, tá? E ela tá principalmente instalada na casca do abacaxi, que também pode ser feito suco, pode ser feito chá, né, dessa casca. E a quarta casca, que é a casca da tangerina, muito estudada, tá, gente? A casca da tangerina, ela é um coadjuvante, posso dizer assim, porque coadjuvante, sabe o ator principal de uma novela, de um filme, tem um coadjuvante, certo? Qual que é o ator principal aqui no caso do tratamento da gordura no fígado? A alimentação, ela é a base do nosso tratamento. Mas existem vários coadjuvantes importantes, como é a casca da tangerina também, tá? Por quê? Porque nela tem um composto chamado tangeritina. Eu até escrevi para não me confundir. Então, a tangeritina é um composto extremamente antioxidante também, que ajuda muito no tratamento da gordura no fígado, porque ela também é um tipo de detergente ali para essa gordura acumulada em excesso, para essa desordem. É claro que existem várias causas aí para acúmulo de gordura no fígado, né, para esteatose hepática. Então a gente verifica qual é a causa principal para ir na raiz do problema, mas esses coadjuvantes ajudam muito, é uma estratégia muito boa, tanto é que no SOS tem os chás, a forma correta, como que você faz, combinação, o objetivo. Então a gente tem ali um e-book só de chás depurativos de fígado para cada objetivo, porque nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Tem alguns sintomas mais comuns, mas dependendo do que você está sentindo mais, você vai introduzindo de forma correta. Como eu falei, o chá, ele não é uma coisa inofensiva. O chá terapêutico, isso que eu passo aqui para vocês, é uma terapia. É algo que precisa ser utilizado de forma consciente, sob orientação, não é de qualquer forma, porque ele pode ser um agravante aí para esse quadro dessa doença inflamatória, certo? Então eu quis trazer aqui para vocês que muitas vezes a gente joga fora, né? Come ali uma mexerica, uma tangerina, a casca vai pro lixo, né? Um abacaxi, descasco, a casca vai pro lixo. A laranja, mesma coisa. O limão que a gente utiliza, mas às vezes não utiliza a casca. Então vejam como o medicamento natural está aí na natureza, gente. Então a gente precisa aproveitar tudo isso, né? Precisa ter esse conhecimento, porque você vai conseguindo não só reverter esse quadro, né, restaurar esse fígado, mas você vai ter conhecimento aí para a tua vida inteira, para saber colocar em prática todas essas coisas aí e prevenir, né, para que isso não aconteça de novo, certo? Então eu quis trazer essas 4 cascas aqui, porque eu acho interessante e eu vejo que muita gente joga fora, né? Casca de laranja, de limão, de tangerina, de abacaxi. Então agora reutilizem, como eu falei, quanto mais orgânica, mais caipira, melhor, né? Se não tiver ali agrotóxico, melhor ainda. Se não, fazer o que, né? A gente não vai conseguir aí 100% alimentos orgânicos, aí você consome aquilo que dá. Entenderam, gente?
Olha aí, ó, tem alguém falando que já fez até inclusive outro exame, né, que é mais específico para saber se tem fibrose ou não. Então é porque essa esteatose aí tá num grau avançado, né, mas como eu sempre falo, tem reversão, independente do grau em que você se encontra. O que a gente não pode deixar é avançar para um estágio maior de fibrose, porque fibrose também tem uma classificação de graus, tá, gente? É como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito comprida essa live e muito dispersa, né? Hoje eu tô falando de um assunto, no outro dia eu vou falar de outro, para que você possa ir construindo esse entendimento e também o que você pode fazer para auxiliar aí esse seu fígado nessa regeneração, tá? Olha aí, minha digestão é lenta, principalmente a carne, é isso que eu tô falando, tá? Então, quando você tem um fígado inflamado, você tem prejuízos na digestão, principalmente porque a bile, ela tem uma atuação muito importante ali, junto com as enzimas que vêm ali do pâncreas para fazer essa digestão proteica. E se o estômago tiver também aí com uma saúde fragilizada, uma digestão lenta, você vai ter prejuízo e isso pode gerar dores, né? Eu não sei se a Ju aqui tá sentindo dor, mas é clássico. Tenho digestão lenta, não posso comer carne que a digestão fica mais lenta ainda, eu tenho dores crônicas, dor de cabeça, dor aqui na parte essa tensão aqui no ombro, dor lombar, dores articulares, enfim, vai ter uma dorzinha aí por conta desse processo aí que não tá sendo feito da forma correta, digestão, absorção, né? Sim, os chás das cascas de frutas são ótimos, tá bom, Silva? É muito bom, não jogue mais fora essas cascas agora que você já sabe disso. O estufamento, ele vem da má digestão, tá? Mone. A má digestão, ela gera estufamento porque tem uma desbiose aí instalada, né? Tem bactérias em excesso, elas começam a fermentar, tem o estufamento. Então é como eu falo, que quando eu tenho gordura no fígado, eu sempre tô com um combo inflamatório aí, não é ele sozinho. Entra em desordem várias coisas que a gente precisa reorganizar, reprogramar todas elas, tá? Deixa eu ver o que mais, alguma pergunta? Vou aproveitar todas elas, isso mesmo, fazendo chá. Pode ser a casca in natura também, tá? Desidratada é bom, mas a in natura também serve, tá? Não precisa desidratar. Se tem ela ali, pode fazer a casca in natura, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Tenho hepatite autoimune, posso tomar o chá das cascas? Sim, tá, Ângela? Tudo vai depender da sua aceitação também. Como é uma autoimune, a gente sempre tem que ter ali um cuidado maior, sabe? Por se tratar de uma autoimunidade. Mas essas cascas que são antioxidantes vai ajudar sim, tá? Principalmente se for de frutas, você até aconselho mais do que plantas, tá? Fitoterápicos, que aí tem que ter um cuidado, um acompanhamento maior no caso de hepatite autoimune, certo? Que mais? Nutri, qual é o grau de gordura severa? Olha, gente, eu vou falar sobre isso, um assunto bem específico, falando sobre os graus de esteatose hepática e os graus de fibrose. Como eu falei para vocês, não existe só grau de esteatose hepática, tá? Existe grau de fibrose também até atingir o estágio de cirrose, então é um processo longo. Mas grau 3 é um alerta, como eu falei, o grau 1 já não é normal, não é leve, tá? Mas o grau 3 é como se fosse 70% ali do teu fígado com aquele acúmulo, com aquela capa de gordura que não é interessante, né? Então a gente, quanto mais fizer a reversão quanto antes, melhor. Tenho dores inflamatórias em todo o corpo, principalmente quando chega à noite, porque é quando o teu corpo já tá cansado, tá, Souza? Então, imagina, você teve que fazer tudo o que você tinha que fazer, porque a vida não para, né? E à noite é aquele que você vai ter tempo de lembrar que você tá com aquela dor, certo? E um agravante aí, gente, é que quem tem esteatose hepática geralmente tem dor crônica pelo corpo, vai para o anti-inflamatório, como eu falei, né? A vida não para, a gente tem que continuar seguindo com a nossa rotina, só que esse anti-inflamatório convencional de farmácia, ele vai agredir mais esse fígado doente, né?
Então, mas isso aí na Semana Fígado Saudável eu vou falar um pouco mais do que fazer, como fazer, o que agrava. Então, vamos acompanhando por partes, né? Então, essas dicas de hoje você já pode aplicar, tá certo? Sempre que eu termino de almoçar, sinto dor de cabeça e isso aí acontece pela sua má digestão. Você não tá tendo uma digestão boa e você sente dor mesmo, tá? A absorção não tá boa, provavelmente seu intestino ali tá muito permeável, tá entrando coisa que nem deveria entrar, como a proteína mal digerida, certo? Isso pode provocar dor de cabeça sim, tá? Dor de má digestão. Então, de esteatose hepática, como estão me perguntando muito, né? Existe o grau 1, o grau 2, o grau 3, até o grau 4 agora, tá, gente? Mas, como eu falei, eu vou explicar com mais detalhe para vocês. Limão caipira do quintal de casa, perfeito. Perfeito, Kel, que bom que você tá aqui. Bom, gente, eu acho que é isso. Extrapolei um pouquinho aqui, tá? Se eu não respondi nada aqui... Se eu não respondi tudo que me perguntaram, podem deixar nos comentários, tá certo? Eu tô vendo muita pergunta aqui sobre os graus de esteatose, fibrose, como eu falei, vou fazer uma live, prometo, pra vocês, falando, explicando tudinho sobre os graus, tanto de esteatose quanto de fibrose, o processo de cirrose, para que vocês não tenham dúvidas, tá certo? Então é isso, gente, aproveitem essas dicas, já vamos colocando em prática, toda vez que a gente se encontrar aqui, coloquem essas dicas em prática, e aquilo que eu não respondi, que eu vi aqui, algo sobre a ferritina, coloca ali nos comentários que eu vou tentar responder vocês, tá bom? Um abraço, um bom final de semana, semana que vem é a nossa semana de aquecimento, eu espero todos vocês aqui, vai ser todos os dias, um abraço, até mais!